Vou deixar aqui um versículo no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro e disse: "Se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sob as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tornou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que tu duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Eu queria deixar uma pequena reflexão sobre esse versículo. E fala aqui que sobre Jesus, que após Jesus ele pregar junto com seus discípulos em um dos lados, ele tinha precisão de ir para o outro lado. Então Jesus, daquela pregação, ele primeiramente mandou os discípulos irem à frente em um barco. E Jesus ali, ele tinha uma necessidade de, primeiramente, para partir para o outro lado, ele queria orar ao Senhor lá no monte. O que eu aprendo com isso muitas das vezes, a gente precisa também orar. Às vezes a gente está na igreja louvando, está cultuando o Senhor, mas a oração, ela é uma chave que nos entrelaça, que muitas das vezes é a chave para tudo na nossa vida. Então Jesus, ele se viu necessário que de muitos ele andar ali pregando, andando por várias regiões, mas ele tinha necessidade de ter uma intimidade com o Senhor e seguir na caminhada. Então é assim, meu irmão, a gente tem que, muitas das vezes, você tem que pedir ao Senhor para dar força na sua caminhada, porque se a gente colocar somente a nossa força física, a gente não sai do lugar. Então Jesus mandou os discípulos irem à frente. E ele chegou ali a orar e já era tarde da noite. Então lá, pelo que eu estava vendo nos estudos, era um monte, dava para ver mais ou menos onde os discípulos estavam. E então Jesus viu que eles estavam longe e tinha sobre ele uma tempestade, que ali era comum ter esses ventos de repente se formar e formar tempestade. Então aqueles discípulos, eles começaram a ter um pouco de medo. E creio eu que eles estavam apreensivos porque o Senhor ainda não tinha chegado. Eu aprendo com isso, que se Jesus manda a gente ir na frente, a gente não tem que se preocupar se ele vai vir ou se não vem, porque ele disse que vai, então ele vai chegar na hora certa. E não tem mar, não tem o vento contrário que abala a nossa fé. Não tem nada nesse mundo que seja maior do que aquilo que Jesus confiou. Então, passando mais para frente, sobre aquelas ondas turbulentas, Jesus, ele decidiu ir ao encontro dele. Aí o que me surpreende é aqui, que Jesus mandou ele ir na frente. Com certeza eles tinham deixado algum barco para ele ir logo em seguida. Mas não, porque Jesus, quando ele chega na vida da gente, ele chega de maneira diferente. Ele chega de uma forma que a gente até se surpreende. Então, no meio daquele mar ali, os discípulos ao longe avistaram, eu creio que era uma luz, e logo se espantaram, dizendo que era um fantasma. E Jesus,
naquele momento ali, eu creio que ele queria fazer uma coisa diferente para mostrar que Deus era Deus e estava na vida deles. E não são as coisas que a gente teme que tem que nos afastar da presença do Senhor e crer que Ele vai chegar na nossa vida. E então eles gritaram dizendo que era o fantasma, e Jesus logo em seguida disse: não temas, pois sou eu. É o que eu aprendo com isso, meu irmão, que a gente que quando vive na caminhada com o Senhor, a gente não tem que temer as obras malignas, não. Muitas das vezes a gente está na igreja e tem gente que tem medo de fantasma. Fantasma não vem assombrar a gente, não, que todo mundo sabe que isso é obra do maligno, que muitas das vezes ele quer colocar o medo na sua cabeça e no seu pensamento. Então Pedro, vendo que era Jesus, ele pediu para andar também e ir ao encontro dele, e Jesus disse que ele fosse ir ao encontro dele. Então ele disse: caminha, Pedro. E Pedro, eu creio que caminhando, ele olhava para a frente, mas num determinado momento ele olhou para o lado e teve medo do vento e daquelas águas que o rodeavam. O que eu aprendo com isso é que muitas das vezes a gente fica olhando os problemas ao lado, a gente nunca coloca Deus na frente de tudo, e muitas das vezes é isso que o inimigo quer, que a gente os problemas eles sejam maiores do que a nossa fé. Então eu acho que eu creio naquele momento ali que Pedro ele não confiou no que Jesus tinha falado para ele, e prontamente Pedro se encontrou ali se afogando, e Jesus pegou sobre a mão dele e puxou para cima, e ambos entraram no barco. E quando Jesus entrou naquele barco, a tempestade cessou. É que eu aprendo com isso, que muitas das vezes as tempestades Deus ele permite, que é para a gente ter uma afinidade mais com Ele, para a gente depender mais dele. E quando Ele manda você caminhar, não adianta você parar, não adianta você olhar para o lado e nem para trás, porque se Ele mandou você seguir, então Ele é responsável pela sua vida. É isso que eu queria deixar e agradecer a oportunidade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Crente que tem dúvida,